Boa noite a todos e a todas. Primeiro, venho agradecer o convite mais uma vez, repetindo aí de coração o que foi dito na aula passada, no nosso encontro passado, que para mim é uma honra dar continuidade, até porque foi o último pedido do nosso mestre aqui para a gente seguir, então estou me sentindo muito honrada em dar continuidade a um projeto que era dele e que ele abraçava. Dando continuidade no que foi falado na semana passada, a gente já iniciou, né? Eu não vou tomar muito tempo de vocês, eu acho que nem os 20, Jana, porque eu estava dando uma olhada aqui no que foi dito e no que precisa ainda ser dito, no que diz respeito aí à minha fala, respeitando aí o tempo das demais palestrantes, da Jana que vai falar, a Aline vai falar só na próxima semana, né? Mas sinta-se à vontade para interromper e fazer aí qualquer tipo de questionamento para enriquecer esse nosso novo encontro. Eu não sei se tem a necessidade de compartilhamento do material que eu fiz na semana passada, a não ser que vocês queiram. Acho que essa dinâmica aqui, como o tempo é curto, é pouco, eu prefiro não compartilhar, tá? Mas se vocês acharem necessário para acompanhar, para ilustrar, Jana, nossa mediadora aí, pode ficar à vontade. O que que você prefere, compartilha ou não? Eu acho que a gente pode fazer essa parte um bate-papo nesse momento, Tá né? ótimo. É E a porque gente realmente aqui disponibiliza estava para o dando Instituto Ela também, né? Porque vai subir para o YouTube isso. e, de repente, dentro da página institucional fica esses materiais disponíveis. E fica aí a carinha de todo mundo que está aqui já na gravação. O material vai sumir com a carinha de todo mundo e vamos seguir aqui. Na semana passada, a gente já entrou com o quê? A flexibilização das leis trabalhistas que foram inseridas pela Lei Emprega Mais Mulheres. Falamos na ocasião que tem tanto o projeto que é do pré-escola, que é da primeira infância, e partimos para a flexibilização. Falamos de teletrabalho, banco de horas, falamos da creche, auxílio reembolso, da compensação de jornada e de jornada de trabalho parcial, tá? O que que ficou para a gente comentar hoje no que diz respeito aqui à minha fala? A gente entrou no pré-contrato e dentro da semana passada eu já iniciei, pontuei algumas situações em que chegamos a falar que o papel social do trabalho não é mais só do empregador, que também é função do empregado conhecer a empresa para a qual está aí concorrendo com uma vaga de emprego. Por quê? Porque a gente costuma falar, né? Parece até já figurinha repetida, mas que a gente tem esse novo mundo pós-pandêmico, né? A gente tem um novo mundo de fato. E hoje a realidade ela é um pouquinho diferenciada que após essa transição de pandemia e pós-pandemia, uma coisa positiva que veio foi, eu estou falando aqui perto do meu chefe, né? Eu vou falar aqui, ó, contra, mas foi o quê? A conscientização das pessoas em que o trabalho ele é um bem social, um bem importante, um bem inclusivo, mas que a gente também tem que ter uma visão para nossos familiares, para nossos amigos, para nossa vida social. E isso veio com o quê? Veio transformar pessoas às vezes, não querer mais um vínculo trabalhista, né? Então, aquela ideia que a gente tinha no passado, onde o empregado tem que se adequar ao empregador, ela não necessariamente existe com muita potência. Por quê? Porque o empregado também quer que o empregador se adapte à realidade funcional daquela pessoa física. E dentro desse contexto, a gente trouxe o material do que é o pré-contrato, né? Eu disse aqui que o contrato do trabalho, ele não inicia quando você está admitida numa empresa. Não é com a admissão que inicia o seu contrato. E muito pelo contrário, há uma fase muito importante de minúcias que é o pré-contrato. É onde eu realmente conheço aonde eu vou entrar, né? A mulher, o homem, todas as pessoas conhecem aonde ela vai estar a maior parte do seu tempo,
que é o que acontece com a nossa realidade. A gente passa muito tempo no trabalho e a gente tem que ter um ambiente sadio. Para quê? Para que a gente possa ser feliz e levar essa felicidade pós-trabalho para dentro de casa, né? Então, quando a gente, qual o cuidado que a gente tem que ter no pré-contrato? Com a lei e com as leis que aqui vão ser ditas também pela Janaína e pela Aline, há uma necessidade de conhecimento de regimento interno, né? Então, primeiro, pré-contrato, há o quê? Uma oferta de emprego e, da outra parte, uma demanda. As duas têm que ter conexão, né? E é ali que você vai conhecer e fazer suas perguntas. É ali que você vai conhecer a instituição, a empresa, enfim, que você vai prestar o serviço. Por quê? Porque é nesse momento que a gente vê que o contrato, ele é o quê? Bilateral. Há uma responsabilidade e uma obrigação de ambas as partes. O empregador vai ter a sua responsabilidade, mas o empregador também tem os seus direitos. E vice-versa. O empregado tem as suas responsabilidades, mas também vai ter os seus direitos garantidos. E como que a gente vê isso? Primeiro, nós temos o contrato, né? No ato de seleção, na sua entrevista inclusiva de emprego, há o quê? A oferta de todos os benefícios. É a partir desse momento é que você consegue enxergar o que é a empresa, o que ela oferece, que benefício tem, qual a estrutura que ela tem para o quê? Para responder esse contrato que é bilateral. E uma situação que eu vejo muito importante é você ver também, conhecer se a empresa tem uma idoneidade de transparência do que é dito dentro desse pré-contrato. É assim, nesse ato que você vai conhecer o seu empregador no primeiro momento. Então, é uma parte em que, dependendo dos documentos que vão ser requisitados, você tem uma etapa de conhecimento daquele emprego, né, daquela oferta de emprego. Por quê? Sabemos que, num primeiro momento, para a mulher, e agora sim eu vou apontar a mulher, não pode ser questionado certo tipo de atitude. Não pode ser requisitado, por exemplo, o atestado de gravidez, né? É nesse momento que a gente vai ver a política intrínseca de uma empresa, para depois a gente conhecer a extrínseca, que seria através do contrato. E aí a gente vai falar assim, Márcia, quando eu tenho um contrato de trabalho, eu não tenho escolha de cláusula, né? Eu tenho um contrato que eu vou aderir ou não, que eu vou aceitar ou não. E sim, é assim, geralmente é dessa forma, salvo, né, outras funções de maior escalão, é uma situação em que sim há cláusula pré-estabelecida. Mas se você tiver o cuidado de ler esse contrato, você vai ver que ali pode mencionar outro contrato, que é o contrato que a gente chama de contrato acessório. O que seria contrato acessório? Seria dentro desse contrato mencionar, por exemplo, que há uma política interna, ou um regimento interno, ou ainda um instrumento coletivo de trabalho, tá? Então, é muito importante que hoje a gente tenha consciência e que a gente precisa conhecer por que desse cuidado e o que tem a ver com o Emprega Mais Mulheres. Jana perguntou, para ilustrar a nossa aula passada, sobre um questionamento de a obrigação que uma empresa tem de ter um espaço para a mãe amamentar, né? Então, a gente sabe que toda empresa que contém mais de 30 empregadas com maiores de 16 anos tem a obrigação de ter um espaço. E a segunda pergunta foi o seguinte: havendo esse espaço, eu estou ali dentro da lei, né? Mas como emprega mais mulheres, se a empresa aderir a ter uma instituição parceira ou até mesmo fazer um reembolso de creche,
eu deixo de ter a obrigação de conter um espaço na minha empresa. Aí veio o conflito. Tá bom, Márcia. Mas a lei diz o seguinte: quem é que escolhe? Quem é que adere se quer receber ou não o auxílio creche? Todos os requisitos da lei do Emprega Mais Mulher, quem decide é a mulher gestante, ou, em algumas ocasiões, o cônjuge, o companheiro, dentro aí da flexibilização de suspensão contratual ou de um teletrabalho. Mas quem pede de livre e espontânea vontade é o empregado e não o empregador. Aí vamos dizer que dentro de uma empresa eu tenho uma empregada que quer se beneficiar do auxílio creche ofertado pela empresa e a outra não. Aí você vai me perguntar, Márcia, poxa, quem é que não vai querer um auxílio creche? Nós somos humanos e diferentes, e a gente tem diversos pensamentos diferentes, e a gente tem que atender a esse comportamento diferenciado. E que bom que sejamos assim, diferentes, né? Mas sim, há a possibilidade desse conflito. E aí, o que a gente disse na semana passada é que tem que haver um regimento regulamentando toda essa situação, né? E outra, eu disse aqui que há uma insegurança jurídica muito forte eu deixar de ter um espaço para amamentação, ainda que, como empresa, eu esteja ofertando o Emprega Mais Mulheres, beneficiando com o auxílio creche. Por quê? Porque dentro desse conflito, há uma terceira pessoa, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, de fiscalizador, que pode ir dentro dessa empresa e fazer o questionamento: cadê o espaço? Ah, nós não temos porque agora a gente oferta auxílio creche. Tá bom, e cadê quem é que está pedindo esse auxílio creche? Tá? Então você vê que a lei mesmo há um conflito. E foi nessa situação que a gente mencionou, dentro do material que está com vocês, todos os passos de um pré-contrato. Por quê? Para que no futuro o empregado ele possa conversar com o seu empregador sem que ele seja visto como uma pessoa de conflito, né? Uma pessoa que está pedindo a mais do que ele deveria, uma pessoa oportunista dentro de uma lei, que pode haver aí um pensamento do empregador: opa, esse não serve para mim, vou dispensá-lo. Então, quando você conhece uma empresa dentro desses requisitos, de procurar saber mesmo se há um instrumento coletivo, se a empresa contém um regimento interno ou uma política interna, você vai conhecer melhor para poder melhor reivindicar seus direitos. Porque, mais uma vez, eu vou repetir o que a gente falou na semana passada. Nenhuma empresa tem a obrigação de fazer aderência do auxílio creche, ou seja, de qualquer uma outra flexibilização que nós falamos na semana passada. Ela precisa querer aderir. E o querer aderir, é claro que vai lhe trazer benefício. Vejo vários benefícios. Uma é a satisfação do corpo funcional, que já é uma grande vitória dentro de uma empresa. A outra é o selo, né, onde você faz a transparência de uma empresa sólida, uma empresa inclusiva, e temos outras situações. Mas o importante é dizer que sim, há essa necessidade do conhecimento geral do que você está aderindo para a sua vida social, que eu chamo de social, e é muito engraçado a gente falar isso hoje, porque eu tive que dentro desse dia, de ontem para hoje, assistir a duas situações que me levaram a esse encontro. Uma foi eu mesma, né? Ontem com uma agenda lotada, hoje de igual forma, e com o meu filho que está em casa e está com febre, e eu estou monitorando ele dentro da minha realidade. Claro que ele já tem 12 anos, já me entende, já dá para fazer algo diferente, mas quando isso é um pouquinho menor, Jana aí que está com o seu filhinho no bebê, é uma coisa complicada. E aí eu vi uma colega, né, também palestrando dentro desse nível, dizendo que
como é difícil ser mulher. E aí ela disse, ela complementou dizendo a seguinte frase: "Eu sei que vocês homens estão enjoados de ouvir essa figurinha, mas aí é realidade. Por quê? Porque a sociedade ela vê a mulher como mãe, né? E ela vê uma mulher mãe como cada vez mais inclusa dentro da sua residência, mas hoje não é a nossa realidade. Nós somos multifuncional, estamos sempre equilibrando os pratos, e que isso fica para a nossa reflexão. Jana, eu passo para o segundo tema, que é depois do seu tema. Eu vou pedir licença para continuar, porque a gente está na instituição fora da nossa casa e ainda temos que nos locomover até a nossa residência, tá? Então, vou dar continuidade, pode ser assim? Podemos inverter? A segunda situação é que a gente falou muito sobre, e isso a Jana vai falar, e ela vai falar complementando o que eu vou falar agora, tá? Que é a outra lei que fala da isonomia salarial entre homens e mulheres. A minha fala aqui, eu vou antecipar, mas eu sei que a Jana depois vai encaixar na fala dela, é que o que não seria de isonomia salarial, né? Qual é a exceção que a mulher tem que observar para que não haja um conflito aí de interesse dentro da isonomia salarial entre mulheres e homens? E é exatamente o que a gente já tem na nossa legislação. Há anos que a nossa legislação é de 1943, Getúlio Vargas já estava ali no artigo 461, o que seria uma equiparação, isso falando para todos os níveis, gênero, raça e cor. Nós temos o artigo 461 que diz o seguinte: todos têm que ter isonomia salarial, com o mesmo tratamento funcional, quando é exigido o mesmo nível técnico para prestar aquele serviço. Ou seja, em palavras simples, se eu sou uma auxiliar de administração e a vaga que foi ofertada me exigia um nível superior, eu tenho que ganhar o mesmo salário do que a Aline se participou dessa mesma vaga, mesmo sendo posteriormente, e que foi lhe exigido também um nível superior para alocar aquela vaga ofertada pela empresa. E aí, o que não seria isso? O que não equiparia a isonomia de tratamento à isonomia de salário? É quando, entre a minha admissão e a da Aline, nesse exemplo, transcorreu um prazo de 2 anos ou mais do que 2 anos. Então, se eu tenho um tempo de serviço, esse mesmo artigo 461, ele garante que, por merecimento e por antiguidade, eu possa receber um salário diferenciado de uma outra pessoa que ingressou dentro do quadro funcional 2 anos após a minha admissão. Então, essa seria a exceção. Qual a outra exceção existente para que eu não possa pedir de uma forma geral, genérica, a isonomia salarial? É no caso de haver um plano de cargos e carreira. Uma vez a implementação de um plano de cargos e salários, a empresa deixa de atender o artigo 461, e aí foge isso que eu disse dos 2 anos da exigência. Por quê? Porque ele vai ter algo maior. Um plano, ele vai ter mais requisitos, vai ter mais situações diferenciais para que haja um nível diferencial entre uma mesma categoria, mas em níveis diferentes. Em outras palavras, dentro de um plano de carreira, eu tenho que, por exemplo, atender o requisito mínimo do 461, que é o quê? Merecimento e antiguidade. Então, dentro de um plano, eu já tenho que colocar metas de merecimentos e metas de antiguidade.
Fora isso, existem outros questionamentos financeiros, de vaga, de ocupação, de demanda, dentro dessa realidade de um plano de cargo e carreira. Mas um plano de cargo e carreira é importante para que ele não seja invalidado, que ele seja o quê? Transparente. E ainda mais agora após a lei, né? Se antes isso não era atendido, se antes as empresas detinham de um plano de cargos e salários, mas não era transparente, hoje você pode ter certeza que há uma necessidade de uma implementação de um plano e que seja transparente. Por quê? Porque é ele que vai definir tantos os níveis horizontal como o vertical, nível de promoção e nível de escalonamento. E mais uma razão, se hoje eu tenho um questionamento por parte de quem quer que seja, seja do empregado, seja do Ministério do Trabalho e Emprego, seja do Ministério Público do Trabalho, eu só vou conseguir esclarecer se há ou não a infração da legislação dentro de um plano mitigado, de um plano de carreiras e salários. É isso que me faltava, Jana, agora. Eu acho que eu ainda passei. Eu falo muito, Jesus abençoa. Eu queria falar menos. Passo a palavra para a Janaína e obrigada a todas mais uma vez. Obrigada, Márcia. Bom, a bola está comigo e como esse programa vai ficar gravado, eu acho importante fazer minha autodescrição, porque a gente tem que pensar que pessoas com deficiência poderão acessar esse material. Então, eu sou uma mulher, estou de cabelo preso, sou negra, com pele clara, ao meu fundo eu tenho uma janela com um quadro, com uma boneca que me deram falando que parecia comigo. Eu estou vestida de roupa preta e uma blusa verde e estou com brincos compridos, assim, não sei definir esse brinco. Bom, eu estou hoje para falar sobre a lei de igualdade salarial mencionada pela Márcia. Obrigada, Márcia, para explicar quando a gente não tem, né, essa desigualdade, mas ainda a gente percebe que a gente vai ter muito pano para manga, né? Jana, Pode falar. desculpa, deixa eu só te interromper. Eu vou continuar ouvindo você pelo celular, mas a gente vai estar em transição Na aqui, tá missão. bom? Um beijo todas. Boa noite. Boa noite. E a fala da Márcia, ela foi dando vários insights, então, sobretudo na questão do pré-contrato. Então, antes de entrar no meu tema, eu quero só compartilhar um exemplo para demonstrar o quão vulnerável está a mulher nesse pré-contrato. Imagina já na relação laboral. Uma pessoa que trabalhou com a gente aqui no escritório falou que participou de uma entrevista de emprego, onde já na entrevista o entrevistador falou: eu nem gosto de trabalhar com mulher, mas como você foi bem recomendada, eu vou seguir adiante. A pessoa contratou, e aí você vê a vulnerabilidade, porque assim, se ela não estivesse numa situação de desemprego, talvez ela não seguiria adiante. E aí ela se submeteu, é óbvio que ela foi assediada de todas as formas dentro da empresa, é assédio moral, eu digo, e chegou ao ponto que ela teve que pedir para sair, né? E a gente fala, óbvio que uma entrevista conduzida desta forma não teria uma condição de trabalho adequado para essa pessoa. Então, isso exemplifica muito como o pré-contrato já evidencia como que está a relação, como está a situação, o retrato dessa empresa. E aqui eu vou falar o porquê que a gente precisa ainda falar de igualdade salarial em 2024. Vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês já estão conseguindo visualizar? Sim, estamos vendo sim. Perfeito, obrigada, Laís. Então, hoje a gente tem uma lei que é de 2023, a 14.611, regulamentada pelo decreto 11.795 de 2023 e a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 3714 de 2023. Igualdade salarial parece que está na moda falar, né? A gente tem visto muito o noticiário falar e argumentos
contra, a favor, não a questão da igualdade, porque na hora todo mundo dá um discurso que é favorável à igualdade, o que eventualmente existem argumentos contra é da forma que está sendo exigido. Só que é um tema que, pelo menos para nós, operadoras aqui do direito, né, que eu falo em nome da Laís, da Márcia e da Aline, ela é um tema que já é vencido, né? Ele já está datado na Constituição desde 1988, falando que homens e mulheres têm que ter igualdade, né, de obrigações e de direitos também. A gente sabe que a nossa CLT, que regulamenta as relações trabalhistas, ela também tem uma série de dispositivos protegendo essa igualdade salarial para mulheres. Fora isso, o Brasil ele assinou diversos tratados internacionais se comprometendo a realizar essa igualdade. No entanto, a Laís brilhantemente apresentou no primeiro dia vários dados falando da desigualdade no país. Então, a maioria da população brasileira é de mulheres. Então, aqui um dado fala que 51,1%, né, das mulheres ganham menos do que os homens, sofrem mais violência doméstica, temos uma tímida participação na política, né? Então, a gente está falando na política, uma reserva de 30% e ainda assim é desrespeitada essa questão da participação. A pandemia foi, assim, gritante para demonstrar o quanto a gente está em situação de vulnerabilidade, porque na hora que teve desemprego, as primeiras a serem mandadas embora foram as mulheres, as que mais tiveram sobrecarga de trabalho foram as mulheres, né? Então, a Márcia deu aqui esse exemplo, né, de que está com filho doente, e a gente sabe que existe, por mais que a gente faça um acordo com os nossos parceiros, de que, né, vai ser uma parentalidade responsável, dividido meio a meio, a sociedade ainda espera que a mulher faça mais. E aí, tudo essa desigualdade, né, social também reflete na relação de trabalho. E aqui eu não sei se a gente vai conseguir, vamos tentar fazer. Eu pensei em provocar um pouquinho reflexão deste grupo hoje. Será que a gente conhece as regras de remuneração da nossa organização? E quais são as principais barreiras encontradas pelas mulheres no mercado de trabalho? Para vocês me ajudarem a refletir um pouquinho sobre isso, eu pensei aqui em compartilhar um link, ou eu não sei se vocês estão no celular ou no computador. Então, eu vou deixar o QR Code aqui, vou interromper minha apresentação, que eu quero compartilhar uma outra tela. Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei no chat o link, que seria, né, de repente, pelo celular, é possível acessar e responder essa enquete. Oi? Oi. E vou compartilhar aqui também o QR Code. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para vocês será que a gente conhece os critérios de ingresso, remuneração ou promoção da organização que eu trabalho ou da organização que eu, né, passei, que eu trabalhei, ou pensando no histórico, né? Será que a gente, das organizações que os nossos companheiros, companheiras trabalham? Então, como vocês viram, né, eu coloquei as respostas assim, sim, não, conheço só pelo ingresso, porque geralmente são as regras para o ingresso, todo mundo, né? Geralmente tem um editalzinho, a vaga, a descrição, mas geralmente o que fica faltando é a descrição justamente de como que eu ascendo na carreira, né? Que é justamente esse plano. Aqui na nossa pesquisa, eu vou compartilhar novamente.
deu que, né, duas, né, a maioria, né, como a gente está em pouco aqui, não conhece quais são as regras, e as que conhecem, conhecem apenas as regras de ingresso. E isso evidencia muito a baixa transparência que a gente tem no mercado, né, nas organizações. Uma outra pesquisa que eu quero ver com vocês, e isso é importante porque tanto pauta um pouquinho a nossa fala, depois eu compartilho com o Instituto Ela, né, para pensar em ações. Eu queria dividir com vocês uma chuva, né, de uma nuvem de palavras. Então, o que eu pensei, deixa eu compartilhar aqui o link. Estou mandando agora outro link, e a pergunta é: o que dificulta o acesso da mulher ao mercado de trabalho? Então, assim, quais são as barreiras que vocês entendem que dificultam a gente acessar o mercado de trabalho? E aí entendo acessar o fato de permanecer também. E de mudar, inclusive, né? De repente, virar chefe. Quais são as grandes barreiras? E aí a gente tem que pensar assim, desde jornada de trabalho, porque a gente vive numa cultura em quem eventualmente trabalha mais tem visto, né? A gente tem um bordão, quem não é visto não é lembrado. Então, assim, será que as mulheres conseguem ficar das 8 às 8 da noite, né? Quem que vai cuidar do filho? Quem vai cuidar do jantar, né? Então, queria escutá-las um pouquinho. Deixa eu compartilhar aqui o que está saindo. Fazer aqui a minha contribuição também. Então, aqui a nuvem, né, está mostrando como centro, né? Então, foi o que mais as pessoas lembraram, é a questão de filhos. Então, a gente já percebe como é difícil, né, o exercício dessa maternidade. Eu lembro que semana passada a Márcia, né, comentou na entrevista, quando perguntam, né, se a pessoa tem vontade de ter filho. E eu passei por essa situação, né? E curiosamente, numa instituição que cuidava do direito da criança e adolescente, houve a pergunta se eu pretendia ter filhos nos próximos 2 anos, né? Então é algo ainda muito presente. Aqui a nossa nuvem, deixa eu ver, a gente está colocando também como dificulta a questão do sobrecargo de trabalho, preconceito de gênero, as tarefas domésticas, salário, preconceito, o mero fato de ser mulher, né? A dúvida em relação à capacidade, a família, a sua responsabilidade, tempo e gravidez. Então, o que a gente consegue perceber é que hoje as pesquisas estão evidenciando tudo isso que a gente sente, né? Não precisa ser um grande estudioso, a gente não sabe quantificar, mas a gente tem sentido na pele como tudo isso são barreiras. E por isso a gente defende que é sim necessária uma lei para falar de igualdade, porque não adianta, né, ficar no plano da filosofia sem a ação. Então, o que a lei de igualdade vem provocar é essa ação das empresas. Olha, tá desde 88 com vocês, vocês não fizeram nada, assim.
Agora a gente vai precisar ser um pouco mais incisivo nessa cobrança. Então, basicamente, é isso que o governo realiza. Eu vou voltar a compartilhar aqui minha tela. Pronto. Gente, eu fico com duas telas, eu fico um pouquinho doida, assim, sem saber para onde que está indo. Mas vamos lá. O que essa a Lei 14.611 trata? É justamente da necessidade de falar de igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função, e que essa igualdade é obrigatória e ela é exigível, né? Então, é possível, inclusive, ir ao judiciário demandar uma reparação por dano moral, porque não está sendo praticada a igualdade salarial dentro do ambiente organizacional. Então, a lei ela está dando instrumentos, inclusive para essa exigibilidade de direito. A lei ela possui diversas medidas para concretizar essa igualdade. E aqui eu vou falar brevemente o que a gente vai encontrar. E todas essas medidas, elas foram de alguma forma trabalhadas no decreto e na portaria. Ela introduz mecanismos de transparência. Aqui é o famigerado que está muito né, sendo comentado nas mídias, o relatório de igualdade salarial. Então, um mecanismo que foi definido, né, para saber se existe ou não é a empresa informar, então elas tiveram um prazo para apresentar informações ao poder público, e a partir dessas informações, o poder público usou duas bases, né? Uma base do social e a outra base do Ministério do Trabalho, e foi gerado um relatório sobre igualdade salarial. Há um relatório macro, assim, eu vou exibi-lo no slide seguinte, evidenciando como que está a desigualdade nacional. E aí, o que gerou de obrigação em decorrência dessa transparência? Que cada empresa, elas tinham que ter publicado até o dia 30 agora de março esse relatório. Quem que está obrigado? Empresas que possuem acima de 100 colaboradores. E aí, essas empresas, elas têm que deixar nas páginas institucionais e todas as formas de comunicação da empresa. Então, não é só lá no site, numa forma escondidinha. Deveria estar no LinkedIn, no Instagram da empresa, esse relatório. Mas é óbvio que a gente quase não está vendo, né, esse relatório, porque ele está refletindo desigualdades, e aí a gente tem visto esse movimento de falar que o relatório ataca a imagem da instituição. Então, basicamente, a medida para transparência é o relatório. Existe aqui um incremento de medidas para fiscalizar a igualdade, então a gente vai verificar várias ações do Ministério Público do Trabalho, inclusive esse relatório de transparência vai agora ser fiscalizado pelo Ministério. O Ministério vai notificar as empresas e elas vão, né, vão ter que apresentar as considerações por que existe desigualdade. Eu lembro de uma fala de uma auditora do trabalho que fala que um real não justificado é desigualdade e é passível, inclusive, de sanção, né? Se de repente a empresa não criar um plano para mitigar essa desigualdade. Então, as empresas, a partir do momento que né, as auditorias forem lá e intimarem, né, para prestar esclarecimentos, elas vão ter 90 dias para traçar um plano para a redução dessa desigualdade. Não quer dizer que em 90 dias é para superar, mas é assim, é como se fosse um plano de curto, médio prazo para superar essa situação. Também um outro incremento que houve, né, é a questão da disponibilização dos canais de denúncia. Então, o Poder Público Federal vai disponibilizar
vários canais já no Ministério do Trabalho para que qualquer um possa denunciar. Então, é importante saber que vai ser possível, né, não exibir quem foi o denunciante, e essa é uma boa prática, inclusive, para a organização adotar. Então, assim, será que a gente tem mecanismos para que as pessoas da nossa organização denunciem? Será que os nossos mecanismos, de fato, asseguram o sigilo? E aqui, né, eu atuo também um pouco com o compliance aqui no escritório. A gente fala que quando a gente pensa em canal de denúncia, sempre pensa em um meio elaborado, né, um canal online. Às vezes o simples é o mais efetivo para a denúncia. Então, assim, às vezes aquela caixinha dentro do banheiro é o que vai assegurar uma denúncia sigilosa. E mais do que o sigilo, ele também está baseado num outro pilar, né, a questão da denúncia é o pilar da efetiva ação. De fato, a gente tem que pegar aquela denúncia e dar um tratamento para aquilo, porque se a gente perceber, né, quem denuncia perceber que nada foi feito, que foi só algo proforme, obviamente que você não vai ter a adesão dessa comunidade organizacional. Então, é importante, né, a instituição mostrar o que está fazendo sem expor quem leva o fato. Outra questão também, outra medida que vem trabalhando essa lei é o apoio, né, ao programa de diversidade e inclusão. Então, esse programa ele pode ter vários atores dentro da organização, onde setores de recursos humanos, o jurídico, são chave para viabilizar esse programa. Pode ser, né, de repente, contratado uma consultoria externa para conduzir esse trabalho, ou, de repente, dar uma assessoria, mas é importante ter esses atores também dentro da organização, né? O RH, ou gestão de pessoas, o jurídico, porque são eles que vão na hora, né, dar a concretude desse programa. E aí pode ser programas que vão cuidar justamente desse momento que a Márcia colocou, né? Será que a gente tem medidas que não excluam as mulheres? A gente sabe que por muito tempo, e aí a gente está vivendo, né, um mundo de inteligência artificial, algoritmos, onde alguns critérios eliminam as mulheres da concorrência. Então, filhos, né, se estiver colocado no currículo, idade, né, a gente está na questão de etarismo, a própria questão do nome, né? Então, tudo isso às vezes, o mau uso, né, da inteligência artificial pode criar algumas barreiras. Então, algumas empresas, justamente para tirar esse viés de preconceito que existe, estão fazendo escolha de currículos sem olhar o nome, né, dos candidatos, para não ter aquela inclinação natural, se de repente a chefia é masculina, de contratar os amigos, entendeu? Amigo, digo, no sentido do corporativismo, né? De repente você sabe, ai, nossa, mulher, eu tenho dificuldade de trabalhar, vou preferir contratar essa pessoa. Então, assim, é possível criar mecanismos que incentive elevar o número de contratação de mulheres já nesse estágio inicial, se a gente tiver um bom programa de diversidade. Também uma outra medida é a questão da capacitação e formação de mulheres. Aqui a lei ela está muito preocupada em fazer a mulher permanecer no mercado de trabalho e ascender. Algo que para mim fica muito visível nos relatórios que eu tive acesso de transparência é que no nível de fato, né, lá do estratégico da organização é onde que na maioria das vezes ocorre as desigualdades, porque ou só tenho homens ou só tenho poucas mulheres, e aí uma desigualdade que iniciou já no início, né, lá na contratação, vai só agravando e não tem uma política para essa mulher ascender na carreira. Aqui eu compartilho um pouquinho o que a gente tem de acesso de dados produzido pelo relatório de transparência
salarial. Então, esse relatório, salvo engano, Laís, você apresentou ele, né, na semana passada, então não vou me ater muito, mas ele é muito importante, porque esse relatório ele vai dar base para várias políticas públicas. Então, tem um dado que foi extraído, né, dessas informações, então foram quase 50 mil estabelecimentos que enviaram informação ao governo, onde já de cara detectou-se que a desigualdade aqui no Brasil, de forma geral, ela está em torno, né, de 19,4%. E aí, o poder público federal ele avançou em alguns dados. E aí percebeu-se que somente 17,7% das empresas possuem alguma política de apoio à parentalidade estendida. Então, a questão, né, da licença maternidade ampliada ou da paternidade ampliada. Obviamente que acho que tem uma questão que é preciso ser visto, qual que é a forma tributada, né, dessas empresas, que pode ser que, de repente, elas não consigam aderir ao programa Empresa Cidadã. Então, acho que é uma outra nuance que o governo vai precisar aperfeiçoar nos próximos relatórios. Mas é um dado que demonstra como é baixo, né, essa adesão. E eu que fui mãe recentemente, eu fico muito na sensação, né, que 4 meses é muito pouco. Imagina 5 dias. E aí o meu companheiro, eu até pedi para ele entrar hoje também, para ele foi pior ainda, porque foram 5 dias no meio do carnaval e aí o bebê teve alta 2 dias, né, normal, só que depois ele reinternou. Então, assim, praticamente ele só teve um dia com o bebê em casa, né? Então, assim, para a mulher 4 meses é muito ruim, para o pai é muito ruim. E são esses primeiros dias de vida que a gente, né, a gente fala da primeira infância, como ela é necessária para a criação de vínculo, para a criação de tudo, né? Das sinapses que o bebê irá fazer. Então, assim, a gente precisa, assim, de maior adesão, de rediscutir essa questão da licença paternidade, sobretudo. Outra informação que o relatório da desigualdade, da desigualdade, já estou chamando, nos mostrou, é que apenas 21,4 empresas têm apoio a creches. E isso é muito baixo, porque quando a gente pensa, né, a realidade no Brasil demonstra que a educação infantil é um grande gargalo. O pessoal até fala que a gente, estudando aqui pelo terceiro setor, a gente começa a perceber que alguns entes federativos, eles não estão mais na ideia de construir creche, eles começaram a fazer parcerias, né, com organizações da sociedade civil, e existe aí toda uma discussão de política pública, o porquê de fazer isso, de não fazer, mas o fato é que é necessário ter uma ampliação de creche. Hoje, no Distrito Federal, parece que leva 2 anos para você conseguir uma vaga numa creche pública. Então, assim, é necessário, né, o empresariado também somar a essa causa. Outro dado que o relatório apresenta né, a situação da mulher negra, que sempre é piorada em todas essas interfaces. Então, assim, se está ruim para a mulher, quando a gente vai olhar no detalhe, né, na lupa, para a mulher negra é pior ainda, porque ela, em relação ao homem branco, ganha infinitamente superior. Então, aqui, ó, as mulheres negras está representada aqui nesse lilás aqui. Já em relação à mulher branca, é pior ainda. Então, sempre existe essa situação de desigualdade. E isso se reflete em vários outras faces, né, da sociedade. Então, é necessário, sim, ter um olhar para essa mulher negra. E aí, uma outra questão que
que vem do relatório e que vai gerando pensamento em políticas públicas, né? Esse da questão da mulher negra justifica por si só a questão da existência do por que a gente precisa ter um Ministério de Igualdade Racial. E ainda em relação a licença e a creche evidencia o porquê da gente discutir a política do cuidado. Então, hoje a gente sabe que está na pauta também do governo essa discussão, né? Quais são os limites? É um trabalho invisibilizado, que a gente não faz cálculo de quanto representa isso, né? Porque se o homem consegue trabalhar tantas horas a mais é porque tem uma mulher que está em casa segurando né, a barra com o filho, com o cuidado diário, e quanto que isso impacta na nossa economia, né? Então, existe um grupo de estudo para elaborar uma política do cuidado. E aí, coloquei aqui alguns passos em busca da superação da desigualdade organizacional e social. E aí, o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é reconhecer que desigualdade de gênero existe no nosso país, existe no mundo, entendeu? Então, na Finlândia, esses dias a Aline compartilhou um texto, existe, entendeu? Óbvio que não é 19,2%, mas a gente não negar, né, esses fatos é muito ruim, não vai nos tirar do atraso. Então, é preciso a gente ter essa consciência. É preciso ter a consciência que, embora algumas obrigações da Lei de Igualdade Social sejam apenas para empresas que tenham mais de 100 colaboradores, isso não significa que quem tiver menos está desobrigado, né? Que não deveria fazer nenhuma ação, ou que poderia ainda praticar desigualdade, porque aí a gente tem o Ministério Público do Trabalho fiscalizando também. Então, a gente parte desse pressuposto. Um outro passo é investir em formação. Formação dos gestores, da alta direção, para que todo mundo entenda da necessidade de trabalhar isso dentro da minha organização. E aí, investir na formação, no programa de liderança, de empoderamento feminino, em programa de diversidade e inclusão, para que realmente a gente tenha um espaço seguro e sadio dentro desse ambiente laboral. E aí vem as ações mais concretas, já pensando um pouco mais na questão do relatório de transparência. Você pegou o seu relatório de transparência e viu que existe uma diferença apontada pelos dados, né, com os dados que você forneceu ao governo. Aí é necessário a gente olhar, né, com a lupa. Será que o que aconteceu? De fato existe? Eu consigo explicar por que essa diferença, por que ocorre essa diferença? É aquela diferença mencionada pela Márcia do artigo 461, ou seja, antiguidade, né, tempo de casa, mérito, mas assim, são elementos concretos, estava tudo junto na minha remuneração. Será que se eu destrinchar, será que não fica mais evidente que o salário de todo mundo é igual e o que ele está ganhando na verdade, um bônus pelo 2 anos na mesma função, né? E está diferente em relação à mulher. Então, é pensar se existe uma explicação. Não havendo a explicação, urge realmente a criação de um plano de ação para mitigar essa desigualdade, né? Caso ela tenha sido detectada. E aí é importante nesse plano envolver, né, um comitê de trabalhadores, envolver o sindicato para a criação dessas regras, com metas, tudo que com elementos bem objetivos, porque para conseguir superar. E aí fica o alerta: quem não trabalhar na ideia do plano de mitigação sofrerá, sim, penalidade. E aqui eu quero compartilhar, né, uma reportagem que foi sábado agora, né, que foi da subsecretária
Paula, do Ministério do Trabalho e Emprego, onde o título tá: Estou mais preocupada com os salários das mulheres do que com o temor reputacional de empresas, diz coordenadora do relatório. A Paula, ela é uma economista, né, que liderou esses trabalhos, e essa fala dela tem um sentido, né? É justamente o contexto jurídico que se armou em relação à lei de igualdade salarial, mas muito mais em relação ao relatório de transparência. E aí eu estou falando basicamente da ADIM, né, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade 49587, proposta pela CNI e pelo CNC, questionando alguns artigos. E aí é muito interessante, né, que os autores, eles celebram a necessidade da lei, reconhece que existe desigualdades, que embora exista um avanço na nossa sociedade, ainda assim existe esse gap. Mas que as estratégias adotadas pela lei não teriam sido as melhores. Então, o grande argumento, né, os três grandes argumentos da ação direta de inconstitucionalidade, a primeira é que haveria uma violação ao artigo 461 da CLT, porque eles estão publicando os relatórios, ignorando a questão da desigualdade gerada justamente por tempo de casa. Um outro argumento que eles estão apresentando é que quando a instituição teve o prazo lá até 30 de março, colocar nos sites um relatório, antes de poder explicar o porquê que aquela desigualdade existe, haveria uma violação à ampla defesa, ao contraditório, e que estaria expondo, né, a instituição a, a um desequilíbrio, inclusive, na concorrência, né, do mercado. E aí, um outro dado, né, um outro argumento, fundamento que está na ação é justamente em relação até à Lei Geral de Proteção de Dados, que os dados dos funcionários ficariam expostos, porque eventualmente alguns cargos só teria uma pessoa, então seria fácil de saber quem era essa pessoa. Então, assim, começando de trás para frente, a questão da LGPD é o argumento mais frágil dessa ADI, porque de fato, assim, a gente analisou o relatório e não há como identificar. Os dados estão totalmente anonimizados, houve-se um cuidado de verificar se todos os cargos haveriam homens e mulheres. Então, assim, esse é o argumento mais frágil. E aí, quando vai para a questão, né, de prejuízo à imagem, que é o segundo argumento, e, né, perda dessa liberdade de concorrência, porque você está atestando que está numa situação irregular, e isso dentro do mercado pode, né, influenciar o comportamento dos consumidores. A gente não pode ignorar que, né, a livre concorrência ela está atrelada à justiça social. Não é válido eu fazer qualquer coisa em detrimento de, né, de uma sociedade mais igual. Então, assim, a gente tem aqui dois direitos muito fortes que o STF terá que se posicionar. E em relação ao artigo 461, eu entendo que esse 461 ele vai ser verificado neste momento agora que a fiscalização baterá à porta das organizações para verificar o porquê dessa desigualdade. Então, assim, eu venho aqui apresentar que tem, né, esses três argumentos, mas já tem muita matéria no judiciário. Então, assim, tem o Madin, tem algumas outras ações difusas, mas a questão a gente não pode, e aí é o pedido, né, inclusive da ADI, ela não está pedindo a declaração da inconstitucionalidade total da Lei de Igualdade Salarial. O que ela pede é realmente a supressão de alguns dispositivos. Então, justamente a necessidade de compartilhar com a CLT, de ser compatível, né, com a CLT,
e de o relatório ser publicado antes, né, do exercício, após, na verdade, o exercício da defesa, do contraditório. E aí é o ponto de alerta que a gente tem que pensar. Se eu estou dentro numa posição na empresa que me permite influenciar a gestão, a gente tem que pensar que eu tenho que tomar todas as medidas antes que a fiscalização bata a minha porta, porque não dá para ficar esperando a sorte de uma ADI que ela não está questionando a lei como um todo. Agora, se eu estou no papel de empregador mais vulnerável, o que que eu oriento? Eu oriento a gente pensar um pouquinho o que que a gente pode fazer nessa situação, né, nessa etapa anterior. Será que a gente não pode, de repente, procurar a nossa chefia para verificar se tem como trabalhar um programa de liderança, um programa de diversidade e inclusão? Se eu estou numa empresa também que eu tenho eu detecto que há uma desigualdade salarial, é importante começar também a levar essa situação para entender um pouquinho melhor o porquê que existe essa diferença, porque algumas organizações é algo muito cristalino, essa desigualdade, e aí a lei vem justamente para a gente combater. E aí, já encerrando, deixa eu ver até que horas são, algo rapidinho. Queria compartilhar um vídeo que ilustra muito bem o que que é igualdade, desigualdade salarial. E aí, Laís, você me confirma se vocês estão conseguindo Ouvir, né? escutar? Uhum. Tá, dá pra ouvir sim. Ah, eu amo esse vídeo, dá pra ouvir sim. Então, gente, é isso, né? Acho que as próprias crianças fizeram boas conclusões, né? Por que que a gente precisa ganhar o mesmo, né? Que o homem, quando a gente exerce as mesmas funções de igual valor? Porque é injusto, porque não é legal, porque é esquisito. Então, é por isso que a gente precisa ser
fiscal, né, dessa lei. A gente precisa, inclusive, dos homens mais neste ambiente de debate, para também já fazer a sensibilização desse assunto. Fica aqui né, uma sugestão de leitura, né, que é a cartilha produzida pelo Ministério do Trabalho e das Mulheres sobre essa, né, tirando dúvidas sobre a Lei de Igualdade Salarial. E encerro por aqui a minha apresentação. Deixa eu interromper. Agradecer aqui a Sônia, a Sandra. A Sônia quer fazer o encerramento. Agradecer a vocês, principalmente, né, por estarem aqui. Olha, foi excelente. Parabéns, Janaína. Gostei demais. Parabéns, Márcia, tá? Parabéns, Laís, que estava na última aula, que eu não pude te assistir, não tinha te dado um oi ainda, Laís, oi. Conteúdo excelente. Nossa, eu aprendi bastante, anotei um monte de coisas. E uma reflexão também que fica, né, de tudo isso que vocês falaram. As mulheres se preparam mais, que nem você pôs aí numa das últimas telas, sobre a formação e a liderança. A mulher, ela se prepara mais, ela estuda mais, mas em cargos de liderança nós encontramos um percentual muito menor, né, do que os homens, apesar da grande capacidade das mulheres. Então, uma reflexão que fica, e inclusive no nosso segmento educacional, essa reflexão ainda é maior, porque a quantidade de mulheres que estão na base da educação é enorme, mas a quantidade das mulheres nos cargos de lideranças é realmente muito pequeno, principalmente na educação superior. Na educação básica, a gente percebe uma ascensão, né, dessas mulheres. Na educação superior, a diferença ainda é maior. Então, fica essa reflexão aqui para nós, né? Muito obrigada a todos vocês que contribuíram, que ótimo que ficou aí gravado, para que possamos rever alguns pontos, né, que tenhamos ainda alguma dúvida, e muito obrigada aí por essa aula magnífica de hoje, pessoal, tá?